Pronto, estão vendo aí uma tela aí do slide? Tá dando para ver, professor? Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Bem, a situação é a seguinte. Na última aula, que foi quinta-feira passada, a gente discutiu o conceito de impulso e momento linear. E falamos de algumas aplicações, né, que envolvem principalmente as colisões. Discutimos que o impulso é uma força de curta duração, que atua quando a gente tem situações, né, como quando a gente chuta uma bola, quando uma raquete bate numa bola de tênis, o ato de saltar, e outras situações onde a força tem um pequeno tempo de interação com os objetos. Aí discutimos que o impulso pode ser de uma força constante ou de uma força variável. Sendo de uma força variável, a gente calcula, né, pela área do gráfico, que é formado do gráfico da força em função do tempo. Quando essa área não é definida, aí nós utilizamos de uma integral. Que é a mesma situação, se a gente for fazer uma analogia, do trabalho de uma força variável. A diferença é que lá a força é em função da posição. E aqui você tem a força em função do tempo. É dado uma função, é definido os limites de integração e você integra em relação ao tempo. E voltando rapidamente aqui, a gente tem essa integral aqui. E o impulso, né, é igual à integral de f dt. Outra coisa que nós discutimos também é que o impulso ele mede a variação da quantidade de movimento, ou momento linear, né? Se eu tenho um corpo que está em repouso, de massa m, o momento linear inicial dele é zero. Eu chego, aplico uma força sobre esse corpo de curta duração, eu estou impulsionando ele. E com isso ele vai ter um momento linear diferente de zero. Então, em outras palavras, né, o impulso ele provoca uma variação no momento linear. Aí, para dar continuidade ao que a gente discutiu, a gente vai ver hoje a conservação do momento e os tipos de colisões. E eu também vou falar de uma coisa chamada de centro de massa. E aí a gente fecha essa parte que, até para fazer uma correção, isso tem tudo que eu estou falando do capítulo 9. E lá naquela lista de exercícios que eu enviei para vocês estarem tirando dúvida com Luana, está relacionado ao capítulo 8. Mas, na verdade, é o 9. Todo o capítulo 9. Ele começa com centro de massa, depois ele discute o que é um impulso de uma força constante, de uma força variável. Depois entra no momento linear, o teorema impulso-momento linear, a conservação do momento linear e os tipos de colisões. Quando for no término desse momento, eu vou projetar aqui a atividade que eu já incluí também no SWAP, que algumas pessoas não conseguiram acessar pelo Teams. E vou fazer um comentário em relação a ela. Aí, no final, eu poderia combinar com vocês de vocês estarem tirando dúvida com o Luana dessa lista de exercício amanhã, já que eu dei um prazo para entregar a atividade até segunda-feira. A gente combina aí no final. Bem, a gente já discutiu que momento linear nada mais é do que a interação entre dois corpos. E isso aparece muito quando você tem situações de colisões. Colisões, explosões, contatos de curta duração. Aí, para ilustrar a discussão, eu tenho aí dois astronautas. Eles estão ali numa situação de vácuo. Aí um exerce a força sobre o outro. Pergunta: a força que o astronauta A exerce sobre B é maior, menor ou igual à força que o astronauta B exerce sobre A? Justifique sua resposta.
são iguais, já que não tem nenhum um fator externo que influencie neles. Hum, São iguais, mas essa não é justificativa, não. Professor, não Qual entendi seria a a pergunta. justificativa? Como é, Wilton? Eu não entendi a pergunta. Imagina o seguinte: você tem duas pessoas, sei lá, você e Eduardo. Aí um está empurrando o outro. A força que você exerce sobre ele é maior, menor ou igual à força que ele exerce sobre você. Que é a mesma situação aí. É igual, não, professor? Quando você exerce uma força sobre o objeto, ela não exerce uma força oposta? Elas são iguais. Exerce uma força oposta. Quem é que justifica isso? Terceira lei de Newton. Então, a força que o corpo A exerce sobre o corpo B tem o mesmo modo, a mesma direção, mas sentidos opostos. É tanto que a gente indica F de AB, F de BA. Então, a gente faz aqui uma representação, né? Você tem o seguinte: cada astronauta, ou cada corpo, né, como você e o José Eduardo, funciona dependendo do referencial como uma partícula. Então, tudo isso que a gente está discutindo, tanto vale para grandes massas, como massas muito pequenas. Como, por exemplo, quando você tem a colisão de partículas. Você pode aplicar também esse tipo de discussão aqui. Só que num sistema que envolve colisão de partículas, como nos aceleradores de partículas, e aqui no Brasil a gente tem um lá em Campinas, chamado de síncroton. E no mundo, como vocês devem conhecer, a gente tem o CERN, né? Que é situado na Suíça. A diferença lá, o que a gente está discutindo, é porque lá você tem altas velocidades. Aí a gente sai da mecânica clássica e entra na mecânica relativista. Porque aí você vai ter, né, velocidades bem próximas à velocidade da luz. A mecânica clássica ela perde a validade. Mas essas situações é para qualquer corpo de massa m. Então, se um corpo exerce força sobre o outro, é válido a terceira lei de Newton. Então, a gente pode discutir o seguinte: que os impulsos que atuam sobre esses corpos também são iguais. O que muda de um para o outro é o sentido. Se os impulsos são iguais, porque as forças são iguais, a variação do momento linear também são iguais. A diferença é que um é o contrário do outro. Aí lembre-se, quando a gente fala contrário em física, a gente está falando de sentido. E matematicamente a gente representa com um sinal o quê? Negativo. Vetores. Aí aqui a gente tem o seguinte, ó. Eu tenho que F de AB, né? É a força que B exerce em A, e F de, perdão, a força de BA é a força que B exerce em A, e F de AB é o contrário. E no meu sistema aqui, eu só estou considerando os dois astronautas. Então, eu só estou considerando forças o quê? Internas. Se eu tenho Wilton e Eduardo, um empurrando o outro, o sistema seriam só eles dois. Aí vamos pegar, por exemplo, aqui numa situação do jogo de bilhar. Se eu tenho duas bolinhas lá no jogo de bilhar, eu tenho que impulsionar uma delas. Então, eu considero o meu sistema depois que eu impulsionar uma bolinha. Ah, eu estou jogando lá sinuca lá com o Eduardo. Aí eu dou uma tacada lá na bola branca, no azul. Aí essa bola azul está prestes a ser encaçapada. Aí Anderson vai e coloca a mão.
Anderson, aí no caso, seria considerado o quê? Uma força externa ao meu sistema. Se eu tenho, por exemplo, nessa situação do astronauta aí, um terceiro corpo, e quando Eduardo empurra o Wilton para o lado, o Wilton empurra Eduardo para o outro lado. Aí chega eu e Anderson, e dá um empurrão também. Já rompe o sistema. Eu já tenho duas forças externas que influenciam na interação. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou retornar aqui para a gente raciocinar. Eu tenho que o impulso é a força vezes o tempo. Quando um corpo empurra o outro, as forças são iguais. Como isso acontece com o mesmo intervalo de tempo? Os impulsos são iguais. Como o impulso mede a variação do momento, eu posso dizer que a variação do momento também são iguais. Tudo isso eu estou falando de modo e direção. A condição para que isso não seja válido é que tem uma força o quê? Externa. A gente está considerando aqui só forças internas, onde está definido o meu sistema. Aí aqui vem a matemática. Ó, a força de cada partícula. Só um instantinho aqui, tomou, João. A força de cada sistema aqui é a derivada do momento em relação ao tempo. Então, aqui eu tenho o momento do corpo A e o momento do corpo B. Aí nós já sabemos que essas forças são iguais. Qual é a diferença? É que eu tenho uma no sentido oposto do outro. Se eu somar essas duas forças, o módulo de cada uma vai ter que dar quanto? 0. Aí, substituindo, onde eu tenho F de BA, eu substituo a derivada do momento de A em relação ao tempo. Onde eu tenho F de AB, a derivada do momento de B em relação ao tempo. Então, juntando tudo aqui, eu tenho a derivada da soma dos momentos em relação ao tempo. Quando a gente tem que uma derivada dá igual a 0, isso significa o quê? Se eu derivo uma grandeza em relação ao tempo, por exemplo, e deu 0, eu posso afirmar o que dessa grandeza? Professor, pode repetir? Me interessa. Quando você derivar e dá 0, isso é constante. significa. Exatamente. Então, o que vai ser constante aqui no nosso sistema? Essa é a pergunta de 1 milhão. Para concluir o raciocínio. O tempo, professor. Não. Pense, eu estou derivando em relação ao tempo. O que eu estou derivando em relação ao tempo? E está dando 0. Pense bem direitinho que a resposta está na frente de vocês. A força? A força não. Acho que Anderson respondeu aqui no chat. Eu não estou sem acesso ao chat, Anderson. Se você quiser falar. Raciocínio, pessoal. Ó, a gente sabe que essas forças são iguais. Então, se a gente soma, dá 0. Como é que eu posso obter essa força?
derivando o momento linear em função do tempo. Aí eu derivei o momento linear do corpo A, derivei o momento linear do corpo B, aí concluo que essa derivada dá zero. Aí qual é a conclusão que eu chego em relação ao momento linear? Leia o slide que vocês respondem. Vocês pagaram um cálculo e viram que quando a gente deriva qualquer coisa que dá zero, é porque aquela grandeza ou aquela função, ela é constante. Então, quais dessas grandezas que a gente está discutindo aqui, que Eduardo já disse que era força, que não é, que vai permanecer constante quando a gente só tem interações internas? Deixa eu ver o chat aqui. Por enquanto, ninguém me diz. E aí, pessoal, para a gente poder avançar, o que permanece constante nessa situação? Um momento linear. Momento linear. Então, a ressalva para que ele permaneça constante é que só haja forças internas. Se eu tiver só forças internas, ele é conservado. Significa que o momento linear antes é igual ao momento linear depois. Entende? Antes e depois de quê? Pode ser antes e depois de um tiro, onde a bala vai para frente e a arma vai para trás. Pode ser antes e depois de uma colisão, como num pêndulo de Newton, onde tem aquelas bolinhas que a gente já viu. Nessa situação do astronauta, ou de Wilton com Eduardo, se eles um empurra o outro, é antes do empurrão ou após o empurrão. Então, essas situações que a gente estuda entre antes e depois. Deixa eu avançar aqui. Então, assim, a condição para que o momento linear permaneça constante, ou seja conservado, é que o somatório das forças externas ou força resultante seja igual a quanto? Zero. Aí, quando você deriva o momento em relação ao tempo, como ele é constante, a derivada vai ter que dar quanto? Zero. Isso aí é o princípio que a gente chama de princípio de conservação do momento linear. E a condição para que ele permaneça constante é que o somatório das forças externas ou força resultante, que dá no meio, seja igual a zero. Quando eu tenho aqui, ó, essa mesma situação, só que agora no caso de eu ter dois astronautas, eu tenho dois patinadores. É normal e peso se anula. Aí eu tenho força de A em B. Né? A interação a gente só considera entre eles. Então, se o patinador A exerce sobre B uma força e B exerce sobre A, essas forças são iguais. Em relação ao sistema, eu só teria uma força externa se tivesse um terceiro corpo que interferisse no movimento de um deles. Aí o momento não seria conservado. Então, quando a gente faz o fechamento aqui, ó, a gente coloca o seguinte, como eu já falei.
Quando a soma vetorial das forças externas, que é a força resultante, atua sobre o sistema, que é igual a zero, o momento linear desse sistema permanece constante. Isso é uma consequência direta de quem? Da terceira lei de Newton. E independe da natureza das forças que constituem o sistema. Quando eu digo forças, forças internas. Então, qualquer tipo de força que tenha uma interação interna, que não tenha, vamos dizer assim, uma ação direta de um agente externo, se for só interno, o momento linear é conservado. É tanto que a gente consegue derivar as três leis de Newton, certo? Da conservação do momento linear, ou do conceito de momento linear. Aí aqui a gente vai se estendendo aqui para uma quantidade maior de sistema, ou de como. E aqui é uma generalização para três eixos. Né? Eu tenho momento linear de A, quem é? M de A vezes V de A. Momento linear de B, M de B vezes V de B. Aí eu posso ter um terceiro corpo, um quarto, um quinto, um sexto, como acontece numa mesa de bilhar. Eu não lembro qual é a quantidade de bolas, mas sei lá, eu tenho lá 10 bolas, que o pessoal geralmente arruma no formato de triângulo. Aí tem um taco e uma bola branca ou preta, que vai colidir com essas 10 bolas. Aí eu tenho o momento linear da bola branca, mais o momento linear das outras bolas. Aí vão se somando. Aí esses momentos lineares podem estar na horizontal, na vertical ou saindo no plano, que seria um sistema de coordenadas tridimensional. P de x, P de y, P de z. Tudo vai depender em que eixo o sistema está atuando. Quando a gente faz a comparação aqui, ó, a gente tem o momento linear, energia cinética, impulso, variação do momento linear, trabalho, variação da energia cinética, impulso, trabalho. Olha que tudo está, né, diretamente relacionado. Eu tenho que o trabalho modifica a energia cinética do sistema e tenho que o impulso modifica o momento linear do sistema. Mas tudo está diretamente relacionado. A partir de que grandeza? Da força. Todos esses sistemas atuam juntos. Aí aqui tem uma situação que a gente aplica o momento linear. Observação do momento linear. Eu mostrei até num vídeo que quando você vai atirar, principalmente armas que têm um calibre maior, você tem que apoiar bem. Porque tem uma coisa que ela provoca, né? Que é chamada de velocidade de recuo. Como é que nós calculamos essa velocidade? Deixa eu dar um ESC aqui. Espera aí que eu vou colocar em modo apresentação. Então, qual é a situação que a gente tem? Você tem um rifle e a massa está em quilograma. É segurado aqui frouxamente, de modo que ele possa recuar livremente ao disparar. Ele atira uma bala que tem uma massa em gramas. Aí um detalhe, na hora que for resolver questões que envolvem esse tipo de situação, as unidades precisam ser iguais. Se a massa aqui está em quilograma e essa aqui está em gramas, você transforma de grama para quilograma.
é só dividir por 1000. Para que você obtenha a velocidade de recuo do rifle. Aí como é que a gente vai fazer isso? Vou dar um ESC aqui. Aqui a gente vai aplicar o seguinte. O momento antes é igual ao momento depois. Aí lá vem uma pergunta. Antes do disparo, aqui a gente considera antes do disparo e após o disparo. Quanto vale o momento antes do disparo? O Will tá lá em Itaipu, aí vai caçar umas arregações. Aí vai dar um tiro. Aí antes dele atirar, qual é o momento? Eu não sei nem se o Wilton mora em Itaipu. É, por aí mesmo. Professor, eu acho que é 0. Por que você acha que é 0? Porque não tem interação Mas entre tem os outra dois. justificativa. Oi? Tem outra justificativa. Outra justificativa? Antes de você atirar, a bola tá como? A bola tá parada. Tá dentro Então, qual é a da velocidade dela? 0. Exatamente. Então, o momento antes é igual, a 0. Porque você tem o quê? Repouso. Então, eu posso dizer, Tá imóvel. antes de atirar, eu posso dizer que o momento depois de quem, Dani? Do tiro. É igual a 0. Agora, quem é o momentos depois? Na concepção de vocês. Qual é o sistema que eu tenho aí? Eu tenho bala mais rifle. Vou botar assim. É melhor. Peraí. PB PR é igual a 0. Porque depois que atirar, eu tenho a bala indo para frente e o rifle indo para trás. Aí o que nós queremos calcular é a velocidade de recuo do rifle. Aí aqui substituindo, como é que eu calculo o momento linear da bala? Massa da bala vezes a velocidade da bala. Será igual menos massa. Se é bem fixo, ele vai ter recuo também ou não? Oi? Se ele estiver bem fixo, numa base bem fixa, ele vai ter recuo também ou não? O recuo é mínimo. Mas tem recuo. Só se ele tiver num tripé e esteja bem fixado mesmo. Aí o impacto que provoca a velocidade de recuo, que vai ter uma força, só que devido, né, à estabilidade, eu vou ter uma força no sentido oposto que segura essa estabilidade. Entendeu o que eu quis dizer? Então, se, por exemplo, eu vou atirar com um rifle e eu fico encostado numa parede, bem fixo, um ombro já posto na parede e o rifle segurando, ele só vai provocar um impacto. Mas o recuo praticamente vai ser 0. Porque eu tenho uma força atuando no sentido oposto. Por isso que no texto ele destaca que está frouxo, né? Aí aqui eu vou ter, ó, M, Possível. velocidade do rifle. Lembra daquele vídeo que a gente viu que a minha caiu para trás? Foi porque não estava apoiado direito. Aí tem um impacto no sentido oposto. Ele pede na questão a velocidade do rifle. Então eu tenho VR igual a menos MV VB dividido
massa do rifle. Tudo isso é igual. Deixa eu voltar aqui para pegar os dados. A massa do rifle é 3, a velocidade da bala é 300 e a massa da bala é 5 gramas. Então, pegando essas 5 gramas e transformando, nós vamos ter 0,005 vezes a velocidade da bala dividido pela massa do rifle. Aí agora é só fazer essas contas. Então, a velocidade do rifle não negativo. O professor, a tela tá travada. Para mim, ainda não aparece. O slide tá parado. E para os demais? Não sei se é minha internet. Sai e Né? entra, às vezes acontece isso, eu saio e entro de novo. É porque, assim, quando eu pergunto para os demais, se for para todos, é minha internet. Se for só para você em específico, aí é sua. Aí que você faz o que Anderson falou. Professor, para mim tá normal a tela. Tá, né? Uhum. Beleza. Aí, fazendo essas contas aqui, a gente vai encontrar quanto? Nós vamos encontrar menos 0,5 metros por segundo. 300 dividido por 3 dá 100. A gente vai multiplica 100 por 0,005, corta 2 zeros, né? E vamos encontrar essa velocidade. Em comparação à bala, é uma velocidade bem pequena. Isso aqui é o item A dessa situação. Aí ele pede aqui o seguinte: quais são os valores da energia cinética final e do momento linear total da bala e do rifle? A energia cinética final é você calcular o quê? Você vai pegar K igual, escrever 1 sobre 2, eu vou escrever 0,5 de M V elevado ao quadrado. Então é só pegar 0,5, né? Ele pede o momento final de tanto da bala quanto do rifle. Peraí. Vou calcular aqui primeiro da bala, do rifle. Então eu pego aqui 0,5, é 1 sobre 2, vezes a massa do rifle, que é 3, vezes 0,5, que é a velocidade do rifle, elevado ao quadrado. Aí a gente faz essas contas. Vai sair bem rapidinho. Vou botar vocês para fazer conta também. Você vai ter 0,5 ao quadrado, que vai dar 0,25. Aí vai multiplicar isso por 3, que vai dar 0,75. E vai multiplicar isso por 0,20, por 0,5 de novo. Que é a mesma coisa dividir por 2. Então dá 0,375. O quê? Joules. Isso aí é a energia cinética do rifle. Aí agora você calcula da bala. K da bala. Novamente, 0,5 M da bala P ao quadrado. Vai ser igual a 0,5 vezes a massa da bala, 0,05 vezes 300 elevado ao quadrado. Aqui.
Quanto dá isso? Professor, no meu deu 225. Exatamente. O menino sabido, né? 225 joules. Isso aí é a energia cinética de cada um. E necessariamente tem que ser diferente. Porque eu tenho massas e velocidades diferentes. Agora, o que a gente pode afirmar é que o momento final da bala é igual em modo ao momento final do rio. Porque aqui no caso, né, a gente já discutiu que o momento é o quê? Conservado. Então, tanto faz eu pegar e calcular momento do rifle é igual massa do rifle vezes a velocidade do rifle. Aqui vai ser igual a 3 vezes 0,5. Que vai dar o quê? 1,5 quilogramas barra 1,5 metro barra segundo. Acho que desapareceu tudo aí para vocês, não foi? Foi. 2 minutinhos Sim. aí que eu vou só botar o computador para carregar aqui, que ele tava pedindo a bateria aqui, eu fazendo a conta esqueci. Tô ligando aqui, a gente retorna já. Me ouvem? Sim, professor, eu estou ouvindo. Vou colocar aqui de novo. Pronto. Aí, como eu estava dizendo, tanto faz você fazer o momento do rifle ou o momento da bala. Você vai encontrar o mesmo valor. É a mesma coisa. A diferença é que quando eu vou fazer aqui, só são os números que vão mudar. Porque você vai ter a massa do rifle 0,005. Só que é multiplicado por 300. Então, eu vou ter 3 vezes 0,5. Que dá quanto? 1,5. Por que são iguais? Porque o momento ele é o quê? Conservado. Isso é uma situação que envolve a conservação do momento linear. Agora, deixa eu finalizar essa apresentação aqui e a gente vai para outra. Antes que eu vá para outra, a gente precisa entender o seguinte, em duas coisas que a gente já estudou, que são essenciais dentro da mecânica. A gente viu duas leis da conservação. Em mecânica básica 1, o que tinha assim, de essencial, né, que eu tenho que saber bem, são as leis de Newton, porque o resto deriva das leis de Newton. Aqui, com esse momento aqui, a gente vê as duas principais leis da conservação para a mecânica. É o que a gente chama de mecânica básica ou até mecânica clássica. Na mecânica clássica, para a básica, o que vai diferenciar são as contas. Os operadores matemáticos
e outras considerações que vão entrar. Por exemplo, nas leis de Newton, a gente só considera, né, elas só são válidas para referenciais inerciais. Então, referenciais que a velocidade é o quê? Constante. Na mecânica clássica, a gente estuda referenciais não inerciais. Aí entra uma coisa chamada de forças fictícias. E todas aquelas situações que a gente faz de plano inclinado, sistema de blocos, a gente despreza, como, por exemplo, despreze, você tem um plano inclinado com uma roldana e um fio. Aí sempre diz, despreze o atrito na roldana, despreze a elasticidade do fio, que é a compressão, despreze a massa do fio. Na mecânica clássica, a gente já considera o sistema como um todo. Aí, e com isso, as contas, o quê? Aumentam. E aqui, em Mecânica Básica 2, com esse momento, como eu já disse antes, a gente tem duas leis de conservação essenciais, que é a conservação da energia mecânica e a conservação do momento linear. E eu tenho que entender isso bem. Qual é a consequência, né? O que precisa acontecer para esses sistemas serem conservativos? Porque tem situações que eu posso ter a conservação do momento, mas eu não tenho a conservação de energia. E posso ter situações que eu tenho a conservação dos dois. E pode ter outra situação que eu não tenho conservação de nenhum. Aí eu preciso entender quando é que isso vai acontecer. Porque é isso que faz com que eu adquira capacidade de raciocínio para conseguir resolver os problemas. Porque muitos alunos relatam, às vezes, o seguinte, e isso a gente vai adquirindo com o tempo, maturidade, né? À medida que a gente vai estudando mais, eu sempre digo, a gente passa a enxergar melhor. Porque é uma coisa que você não via antes, você passa a enxergar com mais clareza. Então, guardado as devidas proporções. Quando eu passo esses problemas para vocês, geralmente eu já tenho resolvido todos antes. Para ver grau de dificuldade, para ver se está adequado com o que a gente está discutindo, se está coerente com o conteúdo, para não pegar um problema qualquer, jogar e dizer se vira. Porque isso não vai medir aprendizado de ninguém. Aí, quando eu digo enxergar o problema, é saber de todos esses detalhes que a gente está discutindo. Eu tenho aqui uma colisão. Aí eu vou verificar o seguinte, esse sistema é conservativo? Ele não é conservativo? Porque se ele for conservativo, vai ter uma situação de resolução, e se ele não for conservativo, vai ter outra. Aí eu tenho que prestar atenção nesses detalhes. Então, antes, lá atrás, problemas que eu tinha grande dificuldade de resolver, hoje, para mim, eles são mais simples. Quando a gente diz assim, que às vezes o professor fala isso de forma equivocada, né? Isso aqui é fácil. Para quem? Né? Eu nunca gosto de usar esse termo, não. Eu sempre digo que física é difícil. Muito difícil. Física não é fácil. A diferença entre eu e vocês é porque eu já li o livro antes. E vocês estão começando a ler o livro mais agora. Então, lá na frente, vocês vão estar com a mesma capacidade de raciocínio ou até mais do que eu tenho. Vai depender da quantidade de coisas que vocês vão fazendo. Às vezes a pessoa diz assim, vai fazer uma questão, aí travou. Aí às vezes vem um professor ou até um colega da turma e diz, não, rapaz, é só fazer assim. Aí o cara olha e faz, rapaz, é só isso. Mas antes, você não estava enxergando. Por isso que é essencial, além de saber fazer as contas, saber os conceitos. A energia aqui é conservada. Por que ela é conservada? Porque não tem força dissipativa. Mas quais são essas forças dissipativas? Os atritos. O momento linear aqui será conservado. Mas por que ele é conservado?
Ah, porque eu não tenho forças externas atuando sobre o sistema. Tem que ser igual a menino, como o meu, por exemplo, aqui, que tem 5 anos, que ele tudo pergunta por quê. É assim que você vai aprendendo. Sabendo os porquês das coisas. Deixa eu finalizar aqui e ir para outra apresentação. Pronto, vamos começar aqui. Esse vídeo aqui vocês estão vendo aí uma página do YouTube? Sim, estou. Agora, sim. Felipe. Tá sem som por enquanto, né? Não comecei ainda não. Tá sem som. Espera aí. Deixa eu fechar e colocar de novo. Professor, esses slides aí com fundo verde aí, quando você bota com a letra azul aí, uns negócios vermelhos, fica rindo só de ver. Deixa eu falar lá. Eu já tô ficando com 40 anos, tá rindo de ver já. Ah, eu fiz 42 esses dias agora, eu também eu tô mais ruim ainda, como que vocês. Mas Bota o fundo branco, eu outra tô usando preta e ainda outras as vermelhas, duas. melhor. É porque a gente vai estudar em óptica uma doença chamada de presbiopia. Vista cansada. Da idade mesmo. Deixa eu colocar aqui agora. A próxima vez eu mudo o fundo do Colisão slide. inelástica. O que é uma colisão elástica? É aquela colisão em de sorvete que está vindo também em sentido à bola de basquete. O que vai acontecer é que elas se colidem e nós temos que ver agora quais são os tipos de colisão que podemos estudar aqui. Nós podemos classificar essas colisões em elásticas, colisão elástica ou colisão inelástica. O que é uma colisão elástica? É aquela colisão em que a energia cinética é conservada. Para ser mais preciso, estamos falando da energia cinética total de todos os corpos envolvidos. Uma outra maneira para entender o significado da palavra conservada é que a energia cinética total é constante. Ou seja, a energia cinética total tem o mesmo valor antes e logo após a colisão. Nós podemos traduzir isso para uma afirmação matemática, por exemplo, nesse caso em que temos a bola de basquete e a bola de sorvete, digamos, a energia cinética, vamos indicar aqui, da bola de basquete inicialmente, estou representando aqui a energia cinética com esta outra letra, o objeto que eu estou tratando, que é a bola de basquete, e o I quer dizer quando eu estou olhando para ela, ou seja, inicialmente, antes, portanto, da colisão acontecer, imediatamente antes. Mas a energia cinética da bola de basquete não é a energia cinética total do sistema que estamos analisando. Temos que adicionar a ela a energia cinética inicial da colherada aqui de sorvete, da bola de sorvete, que eu vou indicar por EC de energia cinética, da bola de sorvete, vou colocar S como sorvete para não confundir com basquete, inicial. Ou seja, a soma das energias cinéticas iniciais, ou seja, a soma das energias cinéticas da bola de basquete e da colher de sorvete antes da colisão, formam a energia cinética total do sistema imediatamente antes da colisão. Podemos escrever da mesma forma para logo após a colisão. Então, a energia cinética da bola de basquete final, ou seja, após a colisão, mais a energia cinética do sorvete final, ou seja, após a colisão, a soma disso é a energia cinética total após a colisão e, se nós estamos falando de uma colisão elástica em que a energia cinética, portanto, é conservada, estes dois termos têm que ser iguais. De maneira semelhante, pensando agora na colisão inelástica, nós teríamos uma expressão parecida com esta, entretanto, sabendo que na colisão inelástica
a energia cinética não é conservada, portanto, o primeiro membro é diferente do segundo membro. A energia cinética total inicialmente, ou seja, antes da colisão, vai ser diferente que a energia cinética total após a colisão. Podemos ir um pouquinho mais além e dizer que a energia cinética anterior à colisão é maior do que a energia cinética total após a colisão. Isso significa que na colisão inelástica nós perdemos um pouco ou uma parcela da energia cinética total que tínhamos inicialmente. Uma parcela da energia cinética total inicial é transformada em algum outro tipo de energia, por exemplo, energia térmica, energia sonora. Então, no caso de esta bola de sorvete colidir com a bola de basquete, olhando para os átomos dela, nós podemos imaginar aqui a bola de sorvete composta por vários átomos, vários deliciosos átomos. Esses átomos estão conectados como se fossem por pequenas molas. Na realidade, estamos falando de ligações químicas, estamos falando de forças eletromagnéticas, mas é para que possamos imaginar um pouco aqui. Veja, eu exemplifiquei com 4 átomos ligados, entre aspas, por molas. Ao acontecer a colisão, este átomo, por exemplo, vai oscilar mais do que ele estava oscilando antes. Este átomo também vai oscilar mais do que ele estava oscilando antes. E esta maior oscilação nos indica que estes átomos estão ganhando energia cinética, estão com mais energia cinética do que eles estavam antes da colisão. E já que esses átomos têm mais energia cinética, oscilando aqui randomicamente, isso significa que eles têm mais energia térmica. Ou seja, uma parte da energia cinética que existia quando a bola de sorvete estava se movimentando foi distribuída para os átomos que começaram a vibrar com maior intensidade. Observe aqui que se tivermos uma estrutura cada vez mais dura entre os átomos, fica mais difícil de você transformar a energia cinética de quando a bola se chocou com algo, ocorreu a colisão, em energia térmica, porque vai ser mais difícil que esses átomos entrem em maior agitação. E isso faz com que, neste caso, a colisão seja mais elástica, porque há menos transformação de energia cinética do objeto em energia térmica que está relacionada à vibração das moléculas dele. Então, se você tiver uma estrutura muito rígida, rígida o suficiente para que não haja perda, não haja transformação de energia cinética em outro tipo de energia, você vai ter uma colisão elástica. Mas agora espera um pouco, aqui na colisão inelástica, falar que a energia cinética total não é conservada fica um pouco estranho, será? Porque pensando que uma parte da energia cinética do movimento da bola de sorvete vai ser transferida para as suas moléculas, que também se movimentarão, não está existindo uma conservação da energia cinética? Afinal, a energia térmica, que é justamente a energia de agitação, a energia cinética das moléculas que constituem a bola de sorvete, é energia cinética. E ela está sendo transformada da energia cinética do movimento de translação da bola de sorvete. Então aqui é importante esclarecer algo. Quando nós estamos falando que a energia cinética total é conservada ou não, estamos falando do objeto macroscópico, ou seja, neste caso, da bola de sorvete como um todo, sendo trasladada de um lado para outro. Então, as velocidades envolvidas aqui no cálculo das energias cinéticas são as velocidades dos objetos macroscópicos. No caso da bola de sorvete, estamos falando da velocidade de translação da própria bola de sorvete e não das velocidades dos átomos e moléculas que a compõem. Em outras palavras, não estamos incluindo no cálculo da energia cinética da bola de sorvete após a colisão a vibração aleatória dos átomos e moléculas que a compõem. Vamos trabalhar com um exemplo numérico agora para tentar compreender um pouco melhor essa situação. Vamos supor aqui que a bola de basquete está vindo da esquerda para a direita horizontalmente com uma velocidade de 10 metros por segundo e a bola de sorvete com uma velocidade de 8 metros por segundo da direita para a esquerda. Vamos supor ainda que depois da colisão a bola de basquete vai continuar se movimentando para a direita, porém com velocidade de intensidade de 1 metro por segundo. E a bola de sorvete vai se movimentar também para a direita, porém agora com uma velocidade de intensidade 5 metros por segundo. Vamos supor que a massa da bola de basquete é de 0,65 kg
e que a bola de sorvete tem a massa aproximada de 0,45 kg. Com estes números agora, nós podemos perguntar, esta colisão é elástica ou inelástica? Um erro comum que muita gente comete é falar rapidamente que esta é uma colisão elástica, porque após a colisão, as bolas seguem separadas. A bola de sorvete vai para a direita com 5 metros por segundo, portanto separada da bola de basquete, que se dirige à direita com apenas 1 metro por segundo de velocidade. O fato de que após a colisão as bolas se separem não quer dizer que temos uma colisão elástica. Entretanto, se soubermos que temos uma colisão elástica, é obrigatório então que elas, após a colisão, estejam separadas. Como podemos então verificar se temos uma colisão elástica ou não? Podemos calcular os valores das energias cinéticas iniciais e finais. E para isso vamos lembrar que a fórmula para energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Eu vou usar isto e calcular as energias cinéticas envolvidas. Para a bola de basquete, inicialmente, a massa dela é 0,65 kg, vezes a velocidade inicial dela, que é 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Mas, agora vamos fazer o mesmo para a bola de sorvete. Inicialmente, ou seja, antes da colisão, a bola de sorvete tem a massa de 0,45 kg, vezes a velocidade inicial dela, que é de 8 metros por segundo, que eu vou elevar ao quadrado. Eu não preciso me preocupar com o sinal da velocidade, estamos numa grandeza escalar, e além do mais, elevar ao quadrado resulta em positivo de qualquer forma, dividido por 2. Fazendo as contas aqui, nós vamos ter que este lado da igualdade, ou supostamente igualdade ou não, vamos ver, resulta em exatamente 46,9 joules de energia, ou seja, a energia cinética total inicial do sistema é de 46,9 joules. Vamos verificar a situação da energia cinética final, portanto. A energia cinética final da bola de basquete é a massa da bola de basquete, 0,65 vezes a velocidade final da bola de basquete, que é 1 metro por segundo elevado ao quadrado, dividido por 2, mais a energia cinética final da bola de sorvete, que é a massa dela, 0,45 kg, vezes a velocidade final dela, 5 metros por segundo ao quadrado, isso dividido por 2, e vamos chegar ao resultado de 5,95 joule de energia. Então, esta é uma colisão elástica? Sem chance, porque o total da energia cinética inicial é bem diferente do total da energia cinética final. O que significa que a diferença de energia aqui foi transformada em outro tipo de energia. A conclusão que isto nos leva é, portanto, que temos uma colisão inelástica. Para chegar a essa conclusão, não eram necessários os cálculos efetivamente, porque se você olhar, já que a massa dos objetos evidentemente não vão mudar, olhando para as velocidades, como a velocidade inicial da bola de basquete é de 10 metros por segundo, e a velocidade final dela é de 1 metro por segundo, evidentemente eu vi diminuição da energia cinética da bola de basquete, assim como aconteceu com a bola de sorvete. Portanto, houve uma perda, ou seja, uma transformação de parte da energia cinética total do sistema em outro tipo de energia, sobretudo em energia térmica, ao aumentar a agitação das moléculas tanto da bola de sorvete como da bola de basquete, e também em energia sonora que aparece quando acontece a colisão. Recapitulando então rapidamente, a colisão é elástica não somente pelo fato dos objetos se separarem após a colisão, mas pelo fato de a energia cinética ser constante, ou seja, ser conservada antes e após a colisão. Neste caso, calculamos as energias cinéticas antes e após a colisão, vimos que houve uma diferença, logo ela não sendo constante, estamos falando de uma colisão inelástica. Em alguns momentos você pode também ouvir falar da colisão perfeitamente elástica. É mais comum falarmos simplesmente colisão elástica, o que significa que a energia cinética é conservada, mas também pode aparecer essa palavra perfeitamente. Da mesma forma, você pode ouvir falar da colisão perfeitamente inelástica. Isso significa que depois da colisão, os dois objetos permanecem juntos e eles se movem como um único objeto após a colisão. Neste exemplo, se a bola de sorvete, ao colidir com a bola de basquete, ficasse nela grudada e as duas prosseguissem o movimento juntas, teríamos uma situação de colisão perfeitamente inelástica. Entretanto, outra coisa, seja a colisão elástica ou inelástica,
a quantidade de movimento é conservada em ambas as situações. Vamos considerar naturalmente que a colisão acontece em um intervalo de tempo bem pequeno que não permite que haja interferência de outros impulsos externos. Portanto, a quantidade de movimento vai ser conservada tanto para a colisão elástica quanto para a colisão inelástica. É comum as pessoas confundirem e acharem que, assim como a energia cinética, a quantidade de movimento se conserva apenas na colisão elástica. Entretanto, não é isso que acontece. Então você pode dizer, espere um pouco, como que a quantidade de movimento se conserva na colisão inelástica se a transferência de energia cinética para as moléculas, por exemplo aqui da bola de sorvete, e elas entram em movimento, não estaríamos com uma, entre aspas, perda de quantidade de movimento aqui ao analisar o movimento das moléculas da bola de sorvete? Veja, lembre-se de que as moléculas vão se movimentar em direções aleatórias. Lembre-se também de outra coisa, que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E o que vai acontecer é que, nestas movimentações aleatórias, um vetor cancela o outro, o vetor cancela o outro, o vetor cancela o outro, e a quantidade de movimento total aqui vai ser zero, ou seja, não há interferência na quantidade de movimento do sistema. Dos objetos macroscópicos, para o caso da energia cinética e, portanto, da energia térmica, isso não acontece, porque energia cinética e energia térmica, naturalmente, são grandezas escalares. Então, uma não vai cancelar a outra, como aconteceu com os vetores envolvidos na quantidade de movimento. Resumindo tudo isso, então, não há perda da quantidade de movimento, ou seja, a conservação da quantidade de movimento para os objetos macroscópicos envolvidos numa colisão em que não há interferências externas, não há impulso externo. O que precisa ficar muito claro para você, então, é que na colisão elástica, a energia cinética inicial e final são iguais, ou seja, a energia cinética é conservada, e na colisão inelástica, a energia cinética não é conservada. Entretanto, na colisão elástica ou na inelástica, a quantidade de movimento é conservada. Até o próximo vídeo. Agora vocês me ouvem? Nada. Tá um chiado enorme aqui no seu áudio, viu? Estão me ouvindo? Alô? Sim, professor. Agora sim, mas não estou vendo mais. Oi?
Vocês conseguem ver o que estava antes lá, a tela, não? Não, professor. Alô? Tentar retornar aqui. Oi? Agora, estão me ouvindo? Oi? Tá chiando pra mim, professor. Agora, tá Só chiando? chiado. Parou. Agora Parou, melhorou. melhorou agora. Agora eu acho que vai dar certo. Peraí. Bem, a partir desse vídeo que vocês acabaram de observar, vocês entenderam qual é a diferença de colisão elástica para inelástica? Eu vou pegar aqui algumas situações. Você tem essas duas figuras aí, estão vendo? Sim. Sim, professor. As duas colisões aqui, elas são o quê? Inelásticas. E por que elas são inelásticas? Pela figura em si, eu posso afirmar com 100% de certeza que a energia cinética aqui foi dissipada antes da colisão, após a colisão. Já nessas situações aqui, eu tenho o pêndulo de Newton, eu tenho que a energia cinética antes é sempre igual à energia cinética depois. Aqui ele está colocando em partes. Quando você estica uma bolinha, estiquei, soltei, vai mexer a outra. Se eu estico duas, vou mexer duas. Se eu estico três, vou mexer três. E se eu esticar quatro, vou mexer quatro. Em todas as situações, o momento antes é igual ao momento depois. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma força externa atuando sobre o sistema. E eu também posso afirmar que a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Eu tenho uma transferência total de energia. Já nessa outra situação aqui, ó, eu tenho uma colisão elástica e aqui eu já tenho uma colisão inelástica. Está vendo que nessa junção dessa figura aqui, houve uma dissipação de energia? Já nessa outra situação, eu tenho uma situação que a colisão é totalmente inelástica. É como ele estava dizendo naquele vídeo. Eu tenho dois corpos que colidem. Aí eu vou ter uma colisão que pode ser classificada como elástica ou inelástica. Como é que eu vou diferenciar uma situação da outra? Em termos de grandezas físicas, eu posso afirmar que na colisão elástica, a energia cinética é conservada, enquanto na colisão inelástica, a energia cinética não é conservada. Porém, nas duas colisões, o momento linear é constante. Ficou clara a diferença para vocês naquela situação que ele faz até umas contas para demonstrar? Porque aqui é uma situação que a gente já viu antes, que é o pêndulo de Newton. Quando você tem o pêndulo de Newton, você tem essas situações aqui. Totalmente inelástico é quando o corpo fica junto após a colisão, que é o que acontece na situação que a gente chama de pêndulo balístico. Deixa eu voltar aqui. Professor, então, no caso, no totalmente inelástico, o corpo fica em repouso depois da ação? Eles ficam juntos. E não precisa necessariamente ficar em repouso. Certo.
naturalmente, com o passar do tempo, vai parando, né? Geralmente acontece o que você falou. Mas a condição é que eles fiquem juntos e que haja dissipação de energia. Porque na situação ó, do pêndulo, eu tenho uma bolinha, 2, 3, 4. E elas se movimentam juntas. Né? Mas só que aqui, por que aqui não é inelástico? Porque não há dissipação de energia cinética. A condição que eu vou observar é essa. Se a energia cinética dissipa ou não dissipa. Aí eu classifico a colisão em elástica ou inelástica. Quando ficam juntos e param... Tipo, não tem nenhum material para absorver, né, professor? Exato, exato. E aí entra aquela situação que a gente discutiu, que a gente mostrou do Herbert, naquele vídeo que o cara explica a física perfeitamente. Que os automóveis hoje, né, principalmente os carros de passeio, eles são feitos de materiais que deformam, que hajam colisões o quê? Inelásticas. Porque aí, Pra né? quebrar. Exatamente. Porque você dissipa energia. Dissipando essa energia, você está absorvendo impacto e não é transmitido para quem é dentro do carro. Tem carros mais modernos, né? Que além do material que deforma, né? Exigem barras de proteções laterais. Eu esqueci até o termo agora, que é feito na Fórmula 1, que já tem alguns anos, mas nem tantos anos. Que Se o fosse carro de Fórmula 1, rígido, quando ele ia ser bate, disparo na gente, né, professor? como é? Estou dizendo, se o carro fosse rígido, a dissipação seria na gente. Exatamente. Aí não seria uma dissipação, seria uma transmissão, né? Como se você prestar atenção nessa figura, que as bolinhas são de metais. Ou até quando a gente usa a bola de bilhar. São bem rígidas, aí você transfere quase que total a energia. Não tem situação da bola de bilhar, que a gente dá a atacada, aí a bola que a gente impulsionou, quando ela é colhida, ela para, e a outra segue em movimento. Se você desprezar os atritos ali do ar, do pano do bilhar, a energia é transferida quase que total. Por isso que tem que ser feito para deformar na colisão. Deixa eu voltar aqui bem rapidinho. Ó, essa situação aqui é a mesma situação da espingarda, do rifle. O canhão atira a bala para frente e ele recua para trás. Aí, novamente, aqui eu tenho um sistema, momento linear conservado, só que aqui a gente está colocando para partículas. E aqui eu tenho as colisões. Aí, como é que o que é que tem que ficar claro na minha cabeça? Primeiro, eu tenho que identificar qual é a colisão. Se é elástica ou se é inelástica. Como é que eu identifico? Verificando se a energia cinética conservou ou não conservou. Em ambas, o momento é conservado. Aí vamos tendo aqui os tipos de colisão: elástica, inelástica e totalmente inelástica. Aí a ressalva que o Wilton colocou é que geralmente nessas colisões que são inelásticas, eu tenho que o objeto para. Aí aqui eu tenho uma colisão em duas dimensões. Na prática, isso aqui é como se você tivesse um cruzamento de duas avenidas e um dos carros cortasse o sinal. Eles vão, né, desviar a trajetória do outro. Vamos pegar uma avenida aqui bem movimentada, Prudente com Bernardo Vieira, que vai até mudar o nome. Se um carro corta o sinal ali, eu vou ter uma batida bem impactante, só que eles não vão seguir em linha reta. Eles vão sair numa diagonal. Porque o que acontece? Um carro vai interferir no movimento do outro. Aí eu estou pegando as duas avenidas, porque é como se fossem dois eixos de coordenadas. Um está perpendicular ao outro.
Por isso que ele coloca aqui em 2 dimensões. Aí aqui, ó, caracteriza bem ainda elástico. Eu tenho um carro aqui, ó, numa direção, aí tem o outro numa direção perpendicular. Aí observe que eles seguem quase que numa diagonal. Aí a ressalva que o Wilton colocou, até parar. Porque vai dissipando energia, para. Mas o momento antes é igual ao momento quê? Depois. Como acontece nessa situação aqui. Pode, Gabriel. Quando a gente traduz isso em equações, aquelas contas que foram apresentadas no vídeo são feitas com essas expressões aqui. Eu coloco o momento antes, momento depois. Só que o momento depois aqui, ele coloca aqui tudo na direção X e coloca aqui, ó, como se fosse um bilhar. Ele está dizendo, ó, que a bola branca fez a 2i na horizontal aqui, né? Que ele está colocando como Y, e a branca seguiu na outra direção. Por isso que ele coloca aqui em 2 dimensões. V de X, V de Y. Aí eu tenho antes da colisão e após a colisão. Quando a gente vê esse monte de equações, às vezes a gente fica um pouco assustado, mas elas não são difíceis. Elas todas se relacionam porque tudo envolve produto de massa e velocidade. A gente observa aqui o seguinte. Eu tenho um sistema com 3 equações e 4 hipóteses. Então, eu consigo resolver, né? Eu preciso de mais uma equação para poder resolver. Na atividade que eu passei para vocês, como a gente não está em sala de aula, quando eu estou em sala de aula, que é no presencial, essas contas que são apresentadas aqui, eu faço tudo no quadro, passo a passo. Porque conta eu gosto de fazer mostrando no papel, sabe? Riscando, etc. E tal. E o slide ele limita muito, ele já mostra a coisa pronta. Aí eu não cobrei na atividade esse tipo de resolução. De você ter colisões e pedir para calcular, porque você tem condições de calcular a velocidade dos corpos após a colisão, ou a velocidade de um deles. É com um sistema desse que a gente monta. E o número de equações vai aumentando de acordo com a quantidade de corpos que está envolvido na situação. Deixa eu ir à frente. Ó, aqui é uma situação só de a nível de informação que é estudada em física moderna, que é chamada de espalhamento de Rutherford. Que era aquilo que eu estava falando no início de colisão de partículas. Eu tenho aqui uma partícula alfa, eu tenho um núcleo, há uma colisão e após a colisão eu tenho um espalhamento. Que é como se fossem 2 carros colidindo e um modifica a direção do outro. Só que isso aqui é feito, né, de forma atômica. E foi feito para o átomo de Rutherford. Por isso que é chamado de espalhamento de Rutherford. Aí aqui faz todas as contas de momento. Momento inicial, momento final, variação do momento. Aí aqui eu tenho menos a variação do momento, porque é no sentido oposto. Mas que no final eles são iguais. Aplicando quem? A conservação. Aqui eu já tenho uma situação mais simples. Porque aqui você tem uma colisão elástica em 2 dimensões. Aí, geralmente, em 2 dimensões, o que acontece? A gente exemplifica no bilhar. A bolinha 1, antes da tacada, né, colidindo com a bolinha 2. Aí a gente vai ter um momento depois da tacada. E aqui a gente está considerando numa única direção.
Aí observa que a quantidade de equações faz o quê? Ó? Reduz. Geralmente aqui eu tenho um sistema com duas equações com duas entrópias. Aí, pegando esse sistema de cima, a gente chega nessas equações de baixo. Como eu disse, essas contas eu não vou cobrar vocês nessa atividade. O objetivo de falar sobre isso aqui é que vocês consigam diferenciar o que é uma colisão elástica e o que é uma colisão inelástica. Agora, pronto. Essa situação aqui eu estou cobrando lá na atividade, porque ela é uma situação que envolve mecânica 1, perdão, conservação de energia, que a gente viu já no capítulo anterior, e o momento linear. Vamos com bem calma aqui. Isso aqui, na literatura, é chamado de pêndulo balístico. O que acontece? Eu tenho um bloco que tem Eu até tinha pesquisado especificamente que tipo de madeira é essa. Mas, se eu me falha a memória, é uma madeira que dá origem à cortiça, que é utilizado no vinho. Porque é uma madeira que consegue ser perfurada e, como aí é algo muito espesso, a bala não atravessa. Fica alojado dentro. Então, antes da colisão, o que é que eu tenho? Eu tenho a massa da bala, a velocidade da bala, a massa do bloco, né? A velocidade do bloco. Esse bloco, quando ele for atingido pela bala, ele sofre uma oscilação que eu posso medir verticalmente. Em outras palavras, ele sobe. Ele sai do zero com a posição Y qualquer. Ou a gente pode dizer que ele sofre uma variação H. Aí, em termos de conservação de energia mecânica, eu tenho que a energia cinética da bala foi com a energia potencial gravitacional do bloco. Porque ele não vai subir uma altura H. Só que, além de utilizar essa conservação de energia para calcular essa velocidade, eu também tenho uma colisão aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, antes de ir para a conta. O pêndulo balístico, que era um instrumento utilizado anteriormente para medir a velocidade de uma bala, envolve que tipo de colisão? Elástica ou inelástica? E por quê? Inelástica. Eu acho que é inelástica, Porque porque ele é no momento flexível e absorve. e a bala em si, no momento daquilo é zero inicialmente, no caso está inércia, e depois ela ganha velocidade. Então as velocidades, quer dizer, a energia cinética inicial e final são diferentes. Exatamente. E ainda eu posso dizer que é perfeitamente inelástico. Porque a bala, né, e o bloco passam a se movimentar o quê? Quando a gente faz as contas aqui, ó, a gente usa a conservação de energia para calcular a velocidade do bloco, ou V2, né? Que seria a velocidade do sistema, da bala, após a colisão. Eu pego a energia cinética antes, igual a energia potencial gravitacional depois. Aí eu chego a essa expressão aqui, ó. Porque vai ficar mv ao quadrado sobre 2 igual a mgy. Corto m com m, passo 2 multiplicando,
extrair a raiz. Aí fica V2 igual a raiz de 2GY. Porém, né, mesmo sendo uma colisão inelástica, o momento linear é conservado. Aí observa aqui, ó. Antes do tiro, o momento linear que nós temos é o da bala. O bloco é zero, porque ele está parado. Então, massa da bala vezes a velocidade do bloco tem que ser igual ao momento linear o quê? Depois. Mas quem é o momento linear depois? É a massa da bala mais a massa do bloco, porque eles estão juntos. Vezes a velocidade que os dois vão adquirir. Aí, quem é a velocidade depois? É 2 vezes a gravidade, vezes a altura que o pêndulo adquiriu devido ao tiro. Aí é substituído pela raiz de 2GY. Aí eu consigo calcular quem? V1. Era assim que antigamente se calculava a velocidade de uma bala a partir de um pêndulo balístico. Tem diversos vídeos no YouTube que vocês podem acessar e ver como é que é feita essa situação que eu acabei de escrever para vocês. O que a gente tem geralmente? A massa da bala, a massa do bloco, né? E a variação de posição que ele sofreu. Porque a gravidade é dado, né? Medindo a variação de posição, que geralmente se mede isso às vezes com um transferidor também, por ângulo, você consegue calcular, né, qual é a velocidade antes. Aí você tem a velocidade após o, perdão, antes do impacto, que é para saber com que velocidade a bala saiu. Hoje, geralmente, se calcula a velocidade de uma bala a partir de um sensor. Porque aí você quer saber mais ou menos o alcance que ela chega, com que velocidade ela chega. Isso vai depender também do calibre da arma, né? Quanto maior é o calibre, maior é a velocidade e o alcance que ela pode ter também. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui já seria uma colisão em 2 dimensões, que eu não vou cobrar para vocês, porque não tem como a gente fazer esse monte de conta também. Fica muito complicado. O que a gente tem que entender, né, para esse momento aqui, é o seguinte, para fazer o fechamento. Eu tenho um impulso, momento linear, variação do momento linear, que é o teorema impulso, momento linear. Tenho que o impulso pode ser calculado de 2 formas. O impulso para a força constante é de um jeito. O impulso para a força variável, eu tenho que utilizar uma área integral. Aí tem a conservação do momento e tem os tipos de colisão, que dependem da conservação da energia cinética e do momento linear, onde estão diretamente o quê? Relacionados. Deixa eu dar um ESC aqui. Deixa eu ver se eu esqueci o ponto. Essa parte aqui não. Deixa eu só abrir aqui a atividade. Aparece aí a projeção para vocês? Aparece. Está fazendo atividade. Beleza. Pronto. A atividade ela tem 5 questões, como eu sempre faço. E segue a sequência que a gente está discutindo. Eu só alterei nessa primeira. É uma questão teórica, que é só para fixação disso que a gente está discutindo, e poderão ter respostas diferentes, naturalmente, e pede para você identificar qual é a diferença para colisão elástica, inelástica e perfeitamente inelástica,
Aí pede para justificar com grandezas físicas. E eu estou chamando a atenção isso porque pode ser uma dúvida que pode ser gerada por vocês. Entende o que seriam essas grandezas físicas? Energia, momento, velocidade, tudo isso, como a gente já viu agora há pouco, né, diferencia os tipos de colisões. Nessa questão número 2, é uma questão que eu fiz no momento 5 anterior. Tem um exemplo lá no slide que a gente fez, que relaciona o teorema impulso, quantidade de movimento. É só prestar atenção nos detalhes, que é para não errar. O item que eu acrescentei a mais aqui, que eu peço para calcular o trabalho. Essa questão número 3 é uma questão que a gente chama na física de literal, que você expressa os resultados só em função das grandezas, não tem número. O que seriam essas grandezas aqui nessa situação? A massa e o momento linear. Essa questão número 4 é uma questão que envolve impulso, só que impulso de uma força variável. Então, entra aquela expressão que utiliza assim, uma integral. Eu tenho que saber mais ou menos como é que integra essa função aqui, que é uma integral simples. Creio que vocês não vão ter dificuldade para saber. E essa 5 aqui envolve o pêndulo balístico, que eu acabei de falar para vocês. Que vocês também vão determinar a velocidade da bala, só que também de forma o quê? Literal. Que é em função dessas grandezas aqui que são dadas. É uma atividade que eu creio que vocês não vão ter muitas dificuldades para resolver. Mas se essas dificuldades aparecerem, é só entrar em contato comigo. Aí tem um detalhe. Eu coloquei a atividade para segunda-feira. Porque às vezes que eu coloquei no domingo, teve uma pessoa ou outra que não conseguiu entregar, etc. E tal. Aí vocês podem conversar com Luana, lá no grupo, e marcar um momento com ela amanhã para fazer algumas questões daquela lista que eu passei para vocês. Porque aquelas questões da lista também ajudam a resolver a atividade. Aquelas questões da lista, né, eu vou até passar o gabarito para ela. A atividade, naturalmente, eu só forneço quando vocês entregarem. Vocês têm alguma pergunta, dúvida, questionamento? Senão, hoje a gente encerra por aqui. E a gente se encontra na próxima quinta. E qualquer dúvida, é só me procurar pelo WhatsApp. Professor, o nosso módulo vai até quando? Nosso módulo ele vai até início de agosto. A gente ainda tem aqui, para cumprir, 4 encontros. Que a gente poderia fazer em 2 semanas, mas eu acho que não é legal, porque, até como vocês já observaram, né? E a gente já discutiu isso, se eu tenho um módulo mais longo, eu tenho mais tempo para fazer as coisas, né? Não fica muito atropelado. Porque se fosse no sistema anterior, a gente ia concluir essa semana. E a gente ainda tem o quê? Mais 3 tópicos para discutir. Que é o que a gente está vendo agora. A diferença é que vai mudar para a rotação. A gente vai sair de situações de linha reta e vamos entrar em situações, né, dentro do movimento circular. Então, forças, impulso, trabalho, momento linear que a gente teve agora, só que agora lá vai ter momento angular e por aí vai. E equilíbrios dos corpos. É mais difícil? É um pouquinho mais. Mais 4 encontros a gente fecha. Mais alguma pergunta? Para aqui.